Vamos ter mais uma palavra de oração? Arthur? Sim, Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Pedro, que dia você nasceu? 11 de dezembro. Igual a Maria? 11 de dezembro. Olha que legal. E se eu mudar a data do seu nascimento e falar que é dia 25 de dezembro? Fake news, né? Para nós entendermos como que se chegou no dia 25 de dezembro como data do nascimento de Jesus, vamos entender o processo que passou isso. Isso a gente tem que voltar na história, lá para o Império Romano. O Império Romano, ele era sincretista. Como sincretista? Ele dominava um povo e não fazia o povo que ele dominado aceitar a cultura e a religião deles, mas aceitava a cultura e a religião do povo dominado. Então eles faziam sincretismo, eles juntavam as religiões. Aí, nesse sincretismo, eles receberam o solstício de inverno, que é a data de adoração de Baal, clamando o nascimento do sol, porque lá nos povos nórdicos o sol praticamente se apaga. E eles ficam clamando, porque para eles é um deus. E a data oficial deles é 25 de dezembro. Então, o Império Romano já tinha essa data, 25 de dezembro, como data de adoração do sol, do clamor ao sol, ao clamor a Baal, e outros deuses que foram agregando essas datas. Aí, a gente chega diante de Odin, o famoso Thor dos filmes. É um deus do Olimpo. E como que comemoravam a adoração do Thor? Trocando presentes nessas datas. Então esse costume de trocar presentes e de clamar o nascimento do sol é um costume pagão, com a data de 25 de dezembro. E Baal, esse falso deus pagão, ele também tinha alguns símbolos além do sol. Outro símbolo importante era os Baalins. O que eram os Baalins? Os pinheiros. Porque na época do inverno, as folhas das árvores caem, fica tudo seco. Mas o pinheiro não, ele se mantém verde e as folhas não caem. Então eles viam nisso, para eles, como que um milagre. Só pode ser um Deus. É Baal presente entre nós. Então, daí os Baalins. E quando nós vemos toda essa adoração pagã, o Império Romano dominando os povos, e eles iniciam a Igreja Católica Apostólica Romana, com Constantino. E para que essas datas possam ser preservadas dentro desse sincretismo,
eles colocam o nascimento de Jesus em 25 de dezembro, para que naquele momento festivo dos povos ali escravizados, dominados pelo Império Romano, fosse único, todo mundo junto. Uns adorando o sol, outros adorando o pinheiro, outros adorando o nascimento de Jesus, numa data fake news. Mentira! Só que nós, cristãos, sabemos que, por mais inocente, por mais infantil, por mais que agrade as crianças, mentira é mentira. E mentira é campo de Satanás. Estão mudando uma data em favor do paganismo. Muito bem. Jeremias, capítulo 10. Jeremias, capítulo 10. Isaías, Jeremias. Jeremias. Ok. Versículo 1. E nós vamos até o versículo 5. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. 2. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, os pagãos, nem vos espanteis com os sinais dos céus, lembrando que aquelas luzinhas piscando simbolizam os astros, que eles eram adoradores de astros. Porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obras de mãos do artífice com machado. Então vai lá, corta o pinheiro e coloca o pinheiro dentro de casa, quando não na igreja. Quando era criança, a igreja que frequentava colocava. E olha que pinheirão. E até o teto, e chegava lá no teto, ainda os últimos galhos dobravam. Ele selecionava mesmo aquela grandona, sabe? E é isso que acontece. Esse costume é muito anterior, foi agregado. Versículo 4. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Então, prega no chão, deixa de pé, enfeita com fiozinhos de ouro, fiozinhos de prata, bolinhas, luzinhas. Como que os pagãos faziam? Eles pediam as bênçãos de Baal. Então eles penduravam na árvore tudo aquilo que eles desejavam. Então punha frutas penduradas, o posto tem que abençoar nosso pomar, nossa plantação. Colocava animaizinhos em miniatura penduradinhos, tem que abençoar a criação do nosso gado, do nosso rebanho, e até a imagem de um inimigo enforcado. Esse inimigo tem que morrer, Deus tem que dar essa vitória para nós, o Deus deles, né? E assim era. Então, quando os missionários católicos foram lá para os povos bárbaros, eles encontraram um meio de trazer o povo para dentro da igreja católica. Cortavam o pinheiro, punham dentro da igreja, enfeitavam, assim os pagãos entravam para fazer a missa juntos, no 25 de dezembro. Foi assim que a coisa foi acontecendo. 5. Os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar. São ídolos. Olha, está chamando o pinheiro de ídolo, tá? Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal
e não está neles o fazer o bem, são nada. Mas um americano, um gênio do Evangelho, resolveu agregar essa festividade aos evangélicos, que virou essa tradição absurda que nós conhecemos hoje, né? Crentes com um brinquinho de pinheirinho, crentes nos cultos cantando pinheirinhos, que alegria, é Natal que vem chegando, Papai Noel está aí dentro da igreja. Aí nós vamos vendo os efeitos nocivos do sincretismo religioso dentro das igrejas evangélicas. E o pessoal sem entendimento, sem sabedoria, achando aquilo lindo. Afinal, é espírito de Natal. Quando temos espírito de Natal, o homem pecador, ele vira santo. Até guerra para por causa disso. Não precisa. É o espírito natalino. Olha quantos filmes tem na televisão. Chega a dar ânsia. Então, tudo isso vem ocorrendo, só que a Bíblia não lida com as coisas dessa maneira. Vamos primeiro para o texto de Lucas, capítulo 2, versículo 8. Vamos lá. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Gente, aonde eles estão? No campo. 25 de dezembro, em Israel, é o quê? Neve, inverno. Eles não estariam no campo em 25 de dezembro. Os animais estariam no curral. Estariam fechados, não estariam lá fora. Muito menos eles. Versículo 9. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Deus avisou. A mulher nasceu. Tudo que estava profetizado no Antigo Testamento. 10. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Qual boa nova? É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Messias, o Senhor. Note, é Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus. É a missão dele, ele é o Messias. O Senhor, o Deus encarnado, o Verbo encarnado. 12. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Isso me faz lembrar do presépio, né? Que o pessoal faz. 13. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: anjos vindo e cantando. E o que eles estão cantando? 14. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. 15. E, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Deus avisou, nasceu. 16. Foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, porque eles não encontraram lugar para ficar. 17. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. 18. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Os pastores foram lá, adoraram, depois saíram falando, pregando: nasceu o Messias.
nasceu o Senhor. 19. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Ela é a Virgem. Porquanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel, Deus. E Maria está meditando em tudo isso que Deus revelou e se cumpriu nela. Eu citei Isaías 7,14, 700 anos antes de Jesus. 20. Então, e louvando a Deus, tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora dado, estão anunciando. Para ser circuncidado menino, como eles chamaram o anjo antes de ser concebido. Muito bem. Mas no presépio tem os reis magos. Aliás, dão até nome. Como que é o nome do? Gaspar? Baltazar? Puxa, tem mais um. Só que a Bíblia não fala de nome nenhum. Interessante que desde criança eu participava de todas essas festividades. Não só cantava no coral de crianças, como tinha o teatro. E muitas vezes eu fui o pastor, sabe? Já encenei o pastor, sabe? Cantava, desde pequenininho. Mal sabia que tudo aquilo de fato era teatro, né? Historinha da carochinha. Como da carochinha? Não foi 25 de dezembro. Não tinha os 3 reis magos com aqueles nomes. Aliás, deduz-se que são 3 pelos presentes. Mas acontece que eles nunca estiveram na cultura. Vamos ver isso, Mateus. Mateus. Capítulo 1. Vamos ver primeiro o versículo 16. Mateus 1,16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual, não é dos quais, da qual, só de Maria, nasceu Jesus, que se chama o Cristo, o Messias. Versículo 21. Ele dará à luz, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. 22. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isaías 7,14, como eu falei. Só para esclarecer algumas coisas, versículo 25. Contudo, José não a conheceu, Maria, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Depois, ele teve filhos, Tiago, Judas, suas irmãs, tá? Marcos, capítulo 6, versículo 3. Marcos 6, 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Aí são os filhos de Maria, tá? Não fala o nome das irmãs, mas tem irmãs no plural.
versículo 5, capítulo 2 de Mateus, versículo 5. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui? Chegam os magos do Oriente e vão aonde? No palácio. Nasceu um rei. Chega lá no palácio, está lá o Herodes. O Herodes, eu não estou sabendo de nada. Daí chamou os sacerdotes. Aonde que vai nascer o rei? E eles sabiam. Eles sabiam do texto. Em Belém da Judéia. Responderam eles, os sacerdotes. Porque o profeta Isaías. Miqueias, aliás, aqui. Versículo 6. Miqueias. Está vendo? E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Meus irmãos, olha aqui, quem respondeu isso? Os sacerdotes judeus. Eles foram lá? Não. Vocês percebem que eles negaram a Jesus no nascimento? Eles sabiam os textos que profetizava e negaram. Versículo 11. Entrando na casa, eles não estão mais lá na manjedoura? Estão numa casa? Viram o bebê. Tem uma palavra para bebê e tem uma palavra para menino. Menino significa que já tinha um tamanhinho, provavelmente 2 anos. Por isso Herodes mandou matar todos os meninos até 2 anos. Porque quando eles chegaram lá, Jesus já estava numa casa. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Eles eram adoradores de aços, por isso que eles sabiam que Jesus era assim? A Bíblia não esclarece. O fato que eles eram... eles viram a estrela, procuraram saber da estrela, viram a profecia bíblica, creram naquilo, se deslocaram, demorou se deslocar uma comitiva. Quando eles chegaram lá, já tinha 2 anos a criança. É isso que aconteceu. Não tem, eles não estão na manjedoura, é outro fake news. Tá? Versículo 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então, eles fugiram. Herodes morreu no ano 4. Após a morte de Herodes, eles retornaram. Mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Tá? Percebam no que o Natal está envolto. O Natal está envolto em paganismo, em bolinhas, luzinhas, guirlanda. O que é uma guirlanda? É um galho
que eles enrolam assim, põe na porta as bênçãos de pau àquele lar. E o Papai Noel, onde entra nisso? Vamos lembrar que os missionários católicos começaram. E lá nos povos nórdicos tinha um cidadão que chamava Nicolau. E Nicolau chegava nessa data de 25 de dezembro, ele distribuía presentes para as crianças. Daí vem a lenda do Papai Noel entrando pelo chaminé. E ele usava uma indumentária vermelha. Aí, os católicos pegam São Nicolau, Papai Noel, e o adoram. Daí vem os crentes, e chegou ao cúmulo do pastor se vestir de Papai Noel, né? Na igreja que eu frequentava, os diáconos se vestiam de Papai Noel ficavam na porta, com presentinhos para as crianças. A gente saía, presentinho, e os diáconos vestidos de Papai Noel. O Papai Noel é São Nicolau, um santo do catolicismo. Meus irmãos, é de se conceber em nossa mente todos os aspectos de paganismo e idolatria que estão envoltos nessa festa? O nível de mentira, de sincretismo e de arrastando o povo a uma prática idólatra. Agora, eu não vou chegar numa casa, tem lá a árvore de Papai Noel, eu vou ficar quieto. Na minha não vai ter. Nem vai ter o meu conselho aqui na igreja a esse respeito. Muito pelo contrário, a orientação é não. Mas o mundo evangélico já está há muito tempo contaminado e não abre mão daquilo que a Bíblia deixa claro, fazendo disso uma tradição evangélica. É só e ver os filmes, as fotos, as programações, o nível de propaganda que está por trás disso. Mas a nós cabe o quê? Discernimento, sabedoria, verdadeira adoração. Só que o pessoal fala, não, mas precisamos aproveitar a data. Aproveitar uma data mentirosa? São desculpas para a prática pagã dentro das igrejas e das casas dos crentes. Isso daí é motivo de muita relutância e isolamento. Igrejas, muitos pastores, muitos irmãos, chega nessa época que é a distância de mim. Porque eu não abro mão da verdade. Ah, mas você traz tanto problema nessa época. Tá. Espero que essa gravação chegue longe. Porque a verdade tem que chegar longe. O discernimento chegue longe. E os irmãos que estão na ignorância, é uma advertência, é uma exortação. Estou chamando de irmãos. Porque muitos deles creem em Jesus. Eu vir a crer em Jesus no meio deles. E pratiquei muito isso daí. Mas com o tempo veio o entendimento e hoje prefiro a verdade do que o sincretismo, a mistura com a mentira. Então, meus irmãos, esse é o lembrete que eu estou dando no dia de hoje. Aconselho que vocês sigam o ensinamento segundo a Bíblia e divulguem esse estudo que está gravado aqui, para que muitas pessoas que não têm consciência, pelo menos venham a saber a esse respeito.
Amém? Davi, tem os costumes de estar reunido em família. Pensar, não, é só uma reunião de família. Então, conselho que você dá para as pessoas que já se reúnem... Tá, isso. Essa é uma questão que a gente tem que ir levando com sabedoria. Primeiro, quando nós tivermos reuniões de família, aonde está na sua casa, não ponha essa papagaiada aí. Agora, se você vai na casa de um parente, de um irmão, e lá tem, você não vai fazer uma divisão na família ou no corpo de Cristo por causa de um assunto deste. Mas, quando eu participava de alguns encontros de família, as pessoas falavam para mim, fala alguma coisa. Eu ia falar isso. Olha, hoje o pessoal está comemorando o nascimento de Jesus, não é essa data, mas o importante é que ele nasceu, o importante é que o Verbo se fez carne, o importante é que ele é o Salvador, o importante é que nós o conheçamos como Senhor e Salvador das nossas vidas e que possamos crescer na fé e no conhecimento do Senhor. Daí você mantém a sua postura, o seu testemunho, mesmo em meio aos enganos que possam acontecer. Ok? Tá bem. Pergunta? Não? Tranquilo? Jóia. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Senhor, agradecemos porque o Senhor se revelou a nós como Senhor e Salvador, cumprindo a sua missão do próprio Deus se fazendo homem para nos substituir um dia naquela cruz, para redimir, Senhor, através do teu sangue e nos remir do pecado. E nesta obra, Senhor, o Senhor nos reconcilia com o Pai, dando de novo, Senhor, uma comunhão, uma intimidade com o Deus verdadeiro. E crendo nisso, Senhor, clamamos que essa obra de Cristo se faça propícia a nós, porque o teu sangue foi derramado para que pudéssemos ser resgatados e pudéssemos ser feitos justos, justificados por ti. Essa é a razão do nascer de Cristo, a sua obra. E temos, Senhor, uma esperança viva, porque o Senhor venceu a morte. E o Senhor é a nossa esperança única. Que todas essas festividades mundanas e pagãs não venham afetar a nossa fé. E que possamos, Senhor, fortalecidos no conhecimento da verdade e da Tua Palavra, caminharmos com um testemunho firme e dedicado a Ti. Assim oramos no nome de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, amor, Senhor, que é demonstrado na entrega do Seu Filho, Jesus Cristo, que tem derramado superabundante graça, Senhor, sobre as nossas vidas, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus e Espírito Santo, a nos consolar, ensinar e nos guardar até o dia do nosso encontro. Que assim seja com a Tua igreja hoje e sempre. Amém. Ok, irmãos?